Olá, meus irmãos, nós vamos meditar nesta noite em Provérbios capítulo 11, versículo 27. Provérbios capítulo 11, versículo 27. Diz assim, irmãos, a palavra do Senhor: O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Vamos ler novamente? Diz assim a palavra do Senhor: O que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. Eu gostaria, irmãos, de, nesta semana, nessa sequência de 3 meditações, começando com a de hoje, falar aos irmãos a respeito da busca do bem, da vida manifestando o bem, vivendo para o bem, né? E eu começo com este provérbio, irmão, porque ele é muito claro sobre esse tipo de vida e também do outro tipo de vida. A palavra de Deus, ela diz assim: o que cedo busca o bem, busca favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá. E aqui nós temos pelo menos 3 ensinos que eu gostaria de destacar aos irmãos. O primeiro é que na vida de um homem ou se busca o bem ou se busca o mal. Ou o homem, o coração dele, ele está ali como um objeto da graça de Deus, regenerado, transformado, movido pelo Espírito Santo, crendo em Cristo Jesus, sendo santificado, lavado, justificado, santificado em Cristo Jesus. Este homem está nessa situação e, portanto, a vida dele é uma vida em que ele está buscando o bem. Isso não significa que ele nunca peque, não significa que algumas vezes ele não venha a desagradar a Deus e falhar nessa busca do bem e acabar pecando, portanto, operando mal. Não quer dizer isso, mas quer dizer que o princípio do coração dele, aquilo que realmente move o seu coração, é em direção a Deus, em direção à palavra, em direção ao bem do próximo, amar a Deus e amar ao próximo. E, portanto, ele tende para essa busca do bem e ele acaba finalmente buscando, não é, este bem. Então nós temos esse tipo de vida, de alguém que busca o bem, de alguém que vive para o bem, de alguém que manifesta o bem. E nós temos, meus irmãos, que aqui a palavra de Deus também fala do homem que procura o mal, do homem que ele, desde o coração dele, ele é maligno, ele é perverso. Ele não significa necessariamente que ele vá cometer atos terríveis, mas aqui, de uma maneira geral, nós podemos falar, e Provérbios ele coloca essas 2 situações, né? Do homem tolo, do homem sábio, do temor do Senhor como princípio da sabedoria e como aquela tolice também do homem que se afasta de Deus, que peca contra Deus. Então este outro tipo de vida, que vive para o mal, que busca o mal e que produz o mal, tanto para si mesmo como para aqueles que estão em volta de si. Nós temos então esses 2 tipos de vida, e aqui em Provérbios é muito bem delineado isso, entre o homem temente e o homem não temente, o sábio, o tolo, e assim por diante. Então, nós precisamos, irmãos, realmente refletir nestas verdades e aplicá-las em nossa vida, nesta primeira verdade, né? E temos então uma segunda verdade aqui, que eu gostaria de destacar aos meus irmãos, que é: o que busca o bem, acha o favor de Deus. É a verdade diretamente, né, afirmada aqui no versículo 27, o que busca o bem, busca o favor de Deus, acha realmente o favor de Deus. Este homem, ele então, diz a palavra de Deus aqui, e a nossa tradução, nós podemos segui-la tranquilamente, quando ela diz assim: o que cedo busca o bem. Então, aqui uma natureza desse buscar o bem, não é? E vamos dizer assim, da maneira como ele busca esse bem. Ele busca esse bem ardentemente, ele busca esse bem cedo. É o contrário do preguiçoso, né? Aquele preguiçoso que não é neutro, não busca o bem, portanto está, na verdade, buscando e manifestando o mal, porque ele deixa de, como nós já explicamos em outras oportunidades, ele deixa de
cumprir o seu papel e, portanto, ele negligencia, e essa negligência gerará o mal, porque não será feito bem, né? Então, quando não é feito bem, o mal já está sendo ali manifesto, ali já está acontecendo. Então, nós temos, irmãos, que este homem, porém, ele cedo busca, ele é zeloso, ele é dedicado, ele é determinado a buscar este bem, e a palavra de Deus, então, vai mostrar o que é realmente o bem, qual a natureza deste bem. Nós temos aqui no versículo 2, que diz assim: o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Observe então que este bem, aqui a palavra de Deus coloca esse contraste mais uma vez, não é? Entre o que busca o bem e aquele outro homem que tem intenções perversas. Evidentemente, aquele homem que busca o bem recebe o favor do Senhor. Isso significa que ele está buscando primordialmente o próprio Deus. Buscar o bem, irmãos, é essencialmente buscar a Deus, porque Deus é o sumo bem, como disse o grande teólogo do passado. Deus, ele é a fonte, o único Deus, e a fonte de todo o verdadeiro bem, de toda a verdadeira paz, alegria, felicidade, amor e assim por diante. Ele é o Deus verdadeiro, o Deus único. Então, o homem que busca Deus é o homem que, em primeiro lugar, busca o bem, é o homem que, em primeiro lugar, busca o próprio Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em segundo lugar, e aí sempre estamos voltando, né, às 2 tábuas da lei e ao resumo dessas tábuas da lei que o Senhor Jesus Cristo fez: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então nós temos que este homem, ele busca também o bem do seu próximo, ele trabalha e ele intenciona, não como este outro aqui do versículo 2, o homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de intenções perversas ele condenará. Ele não é perverso, ele não faz o mal para o próximo, mas ele procura viver para o bem, para vivificar, para construir, para beneficiar, para proteger, enfim, para operar todo o bem na vida do próximo. E o bem maior, que é fazer o próximo conhecer a Deus em sua própria vida. Esse homem de bem e homem que busca o bem, ele busca de maneira que Deus seja glorificado através da sua vida e as pessoas conheçam o bem maior, tenham então possibilidade de conhecer o bem maior, que é o próprio Deus. Quando nosso Senhor Jesus Cristo, ele fala lá em Mateus, né, no capítulo 5, para que os homens vejam as vossas boas obras, dizendo que os discípulos são sal e luz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Ou seja, eles têm então ali o conhecimento de Deus e eles então glorificarão ao Deus Todo-Poderoso. Então, este homem, meus irmãos, ele recebe o favor do Senhor, ele recebe a bênção de Deus. Deus o abençoa, Deus o favorece, Deus o agracia, não como uma recompensa, porque na verdade o homem não merece nada de Deus e Deus não tem, na verdade, meus irmãos, compromisso, vamos dizer assim, não está ali debaixo de nenhuma obrigação, né? Ele é Deus, ele é o Senhor, ele não deve nada ao homem, não que Deus, é isso que eu quero dizer, fique devendo ao homem, mas porque Deus é bom, porque Deus é gracioso. Na verdade, o homem não merece nada, tanto na condição da sua finitude, da sua humanidade, do seu estado, né, de criatura, como também no seu estado de pecado, porque na verdade somos pecadores e o favor do Senhor, tudo é graça, tudo é misericórdia, tudo é bênção do Senhor. Então nós temos, irmãos, que esse Deus, ele favorece este homem que busca o bem, ou seja, é um homem abençoado. É um homem que é favorecido de que maneira? Nós podemos dizer que ele recebe ainda mais do bem que ele já busca, né? Ele busca a Deus, então ele recebe mais a Deus. Vamos lembrar do que o Senhor Jesus Cristo diz em uma de suas bem-aventuranças: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão o quê? Fartos. Então veja só que há uma promessa que todos aqueles que buscam a justiça, que é o próprio Deus, eles ficarão fartos, eles terão fartura dessa justiça. O maior bem de todos é o próprio Deus, portanto, o maior bem que Deus pode operar nas nossas vidas, a maior graça, o maior favor que Ele pode derramar sobre nós, é manifestar a si mesmo, é fazer com que nós o conheçamos ainda mais e melhor.
então, de fato, esse homem que busca a Deus encontrará a Deus. Mas ele também terá outros benefícios. Deus o abençoará nesta vida, Deus lhe dará bênçãos materiais, bênção na área emocional, bênção na área familiar. E mesmo quando este homem sofre, aí lembramos sempre de Romanos 8. Sabemos que tudo coopera conjuntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, até quando ele sofre, até quando ele passa lutas, dificuldades, aflições, ou como nós estamos passando, pandemias, e mesmo quando ele morre, aí lembramos sempre de Paulo, aquele que, como Paulo dizia, né? Para mim o viver é Cristo e morrer é lucro, e como Cristo falou, aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Então nós temos que esse homem é agraciado e ele recebe o bem. A terceira verdade que eu gostaria de destacar aos meus irmãos é que a palavra de Deus fala aqui claramente daquele que busca o mal e sobre ele o mal sobrevirá, e terrivelmente, não é? Então a palavra de Deus diz aqui, o que cedo busca o bem, busca a favor, mas o que procura o mal, esse lhe sobrevirá, isto é, ele vive para o mal. E o que é o mal aqui? Evidentemente o mal, ao contrário do bem que o homem temente, do que o salvo, ele busca, esse homem busca o bem, o homem de bem busca a Deus, esse homem se afasta de Deus, esse homem odeia Deus. Esse homem, ele se aventura e ele se aprofunda na busca do pecado, do conhecimento do pecado, no sentido de vivenciar, de praticar, de crescer, de se deleitar e de se aprofundar cada vez mais no conhecimento e na prática desse pecado, se tornando cada vez mais imundo, cada vez mais sujo, cada vez mais dominado por todas essas iniquidades, por todos esses vícios. Então esse homem, ele vai buscando, ele vai se afastando de Deus, ele vai desonrando cada vez mais a Deus, ele vai também, num certo sentido, que abrange tudo isso que eu acabei de falar, buscando ídolos e adorando deuses falsos, e então se aprofundando nessa idolatria, como diz um dos salmos, e se tornando cada vez conforme este seu ídolo, ou seja, ele vai se tornando cada vez mais mesquinho, iníquo, perverso, dominado por iniquidades e, consequentemente, diferente do primeiro homem que faz o bem, que busca o bem, ele é um homem que começa a viver para o mal dos seus familiares, dos seus amigos, de todos os seus próximos, enfim. Ele intenta o mal, ele fala o mal, ele pratica o mal contra as pessoas que estão em volta de si. Este homem, meus irmãos, o final dele é trágico, é terrível. Este homem, ele na verdade, diz a palavra de Deus aqui, que sobre ele sobrevirá o mal. Bom, ele busca tanto mal que o mal vai cair sobre ele. A malignidade, o mal, a consequência do pecado, que é a morte, porque o mal dos males é o pecado que destrói a vida. Então esse mal vai cair sobre ele, finalmente, já nessa vida em que ele vai sofrer, e que mesmo ele vai estar cada vez mais, não tem a paz de Cristo, ele tem uma paz falsa, uma alegria falsa, não a paz verdadeira, ele não tem segurança nenhuma, e mesmo quando ele recebe benefícios, não é para o bem dele, mas é para ele se tornar ainda mais idólatra, se aprofundar mais ainda no pecado, como mostra Romanos capítulo 1, a partir do versículo 18, que ele vai se aprofundando no pecado. Este homem é um homem que vai cair sobre ele também terríveis sofrimentos já nesta vida, não é? E ele que o levará a blasfemar contra Deus, a se aprofundar cada vez mais na incredulidade, na perversidade, e ele finalmente morrerá e irá para o inferno, para a miséria eterna, virá o juízo final que cairá terrivelmente sobre ele. É desse homem que o Senhor Jesus Cristo fala em Mateus 7, que não vai ter esperança nenhuma, mesmo aqueles que se achavam religiosos. É desse homem que a palavra de Deus fala também em Apocalipse capítulo 20, no grande trono branco, quando então essa humanidade perversa será condenada e não terá parte, como diz Apocalipse 21, com os de Deus, os de Cristo, mas no inferno cairão e serão condenados finalmente. Então este homem será finalmente destruído. Ele busca tanto mal e ele então receberá este mal. Então nós temos essas três verdades, irmãos. Existem dois tipos de homens.
existe um homem que o coração dele tende para o bem, que é o regenerado, que é o crente, quer dizer que ele não peque, mas o coração tende para o bem, e ele efetivamente vai começar ao bem, ou melhor dizendo, vai começar a buscar o bem, que é Deus, e que é fazer o bem para o próximo. Existe outro tipo de homem perverso, que o coração dele é maligno, o não renascido, na verdade a humanidade em estado natural, em que ele então não busca Deus e nem o bem do próximo. Este homem que busca Deus e o bem do próximo, ele receberá o favor do Senhor, e ele finalmente estará, quero dizer também, acrescentar essa glória maravilhosa, estará com Cristo. Em João 17, o Senhor orou por ele para que ele veja a sua glória, que Cristo tem antes da fundação do mundo, a glória de Cristo Jesus. Então, nós temos, irmãos, aí que esta diferença, né, entre estes homens. E a terceira verdade, meus irmãos, a segunda verdade, portanto, que existe homem que busca o bem, que é a Deus e ao próximo, e ele finalmente receberá benefícios e o favor do Senhor por misericórdia e graça. E a terceira verdade é que existe aquele que busca o mal, que é contrário a Deus, se afastar de Deus e fazer o mal para o próximo, e ele finalmente será destruído. E ele já, tudo o que acontece dele para ele de bem, na verdade é para o mal, e ele receberá males já nessa vida e finalmente irá para o inferno. Essa é a realidade. Então nós temos aqui, meus irmãos, essas três verdades. Eu gostaria de aplicá-las, que nós meditemos aqui. A primeira aplicação, meus irmãos, o que buscamos? Quando nós lemos esse texto, como esse texto ele ilumina o nosso coração. Nós vivemos para o bem, nós desejamos o bem, nós desejamos a Deus, nós desejamos viver para o bem do próximo. Nós já somos salvos, nós já temos Cristo como nosso Redentor e Salvador, já fomos regenerados, santificados, já amamos a Deus e já desejamos o bem do próximo, e efetivamente estamos mortificando a carne, estamos buscando esse bem. Essa é uma questão que deve ser feita para nós, porque existem esses dois tipos de pessoas e nós devemos nos avaliar. Veja que a palavra de Deus diz que o homem que busca o bem terá o favor do Senhor, mas o que não busca o bem, que busca o mal achará. Isso é importantíssimo que nós nos avaliemos agora, para que não nos desiludamos no passado, para que não, aliás, no futuro, para que não tenhamos decepção no nosso futuro, meus irmãos. Então nós temos aqui, é muito importante observarmos se há sinais de regeneração, de novo nascimento em nossas vidas, de busca desse bem no nosso coração, na nossa vida. Caso não haja, busquemos a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos buscar e pedir: Senhor, tem misericórdia de nós, transforma o meu coração, me ilumina, eu quero viver para Ti, eu me arrependo dos meus pecados. Vamos nos arrepender, vamos olhar para Cristo, vamos confiar unicamente em nosso Senhor Jesus Cristo. E enquanto não temos, irmãos, se alguém não tiver, né, e ficar em dúvida quanto a essas coisas, clame a Deus e peça misericórdia, peça graça, peça que o Espírito Santo opere na sua vida e no seu coração. Agora, você já é crente, você ama Jesus, você ama Deus e deseja viver para Ele e viver para o bem do próximo, você percebe esses sinais nas suas vidas. O segundo conselho que eu lhe dou é: se aprofunde nisso, busque esse bem. O que a palavra de Deus está dizendo aqui é o seguinte: vamos buscar o bem. Irmãos, há um tesouro a ser buscado, há uma glória a ser experimentada, há uma vida benéfica a ser vivida. Então vamos fazer isso, não é? Vamos ler a Bíblia todos os dias, vamos orar, vamos usar os meios de graça, vamos crescer no amor de Deus e vamos fazer bem ao próximo, vamos levar a eles o Evangelho, vamos cumprir os nossos papéis como trabalhadores, como família, na nossa vizinhança, procurando fazer o bem, procurando levar o maior bem de todos, que é Cristo Jesus e o Evangelho de nosso Deus e Pai. E como isso é importante, especialmente numa época como essa que nós estamos vivendo, de pandemia, onde nós devemos exercer esse bem, proclamar o Evangelho, levar esperança às pessoas que estão tão angustiadas, porque perderam entes queridos, porque têm medo da morte, ou porque não estão podendo trabalhar, estão angustiadas, estão preocupadas, porque temem o futuro. Vamos levar elas a esperança, que é Jesus, a única esperança, e vamos também levar elas ajuda material, apoiá-las, consolá-las com a palavra, apoiá-las também materialmente, irmãos. Isso nós devemos fazer. E em terceiro lugar, uma terceira aplicação que eu gostaria de fazer aos irmãos é: não busquemos o mal, mas
mortifiquemos o mal. Todos nós temos o mal dentro de nós, mesmo os cristãos, no sentido de que ainda não são perfeitos, de que ainda tem uma natureza pecaminosa que precisa ser mortificada. Então, em vez de nós nos afastarmos de Deus e buscarmos o mal e vivermos para o mal, não é coisa de cristão isso, muito ao contrário, mas é mortificar o mal, mortificar a carne, mortificar o pecado, buscar a Deus. E é isso que nós devemos fazer todos os dias, olhando para a cruz, confiando no poder do Espírito Santo, descansando em nosso amado Salvador Jesus Cristo, de fato viver e buscar o bem e não o mal. Evitar pagar o mal, inclusive quem nos faz mal, evitar a vingança, evitar, irmãos, essas coisas terríveis de viver com vingança, com ira, com raiva, inclusive nesses dias tão difíceis, de tanta briga, de tanta confusão na área da política, também nas famílias, muitas vezes se degladiando por causa da necessidade que tiveram de ficar muito juntas e começam a brigar e a intrigas e tudo mais. Não vivamos assim, não façamos isso, que isso não é de Deus, não é do Espírito do Senhor, não é do Evangelho de Jesus. Eu já li com vocês, eu acredito, eu não lembro se foi semana passada ou retrasada, Romanos capítulo 10, irmãos, onde o apóstolo Paulo, ele diz assim para nós. Eu gostaria de ler novamente aos meus irmãos. Romanos capítulo, desculpe, não é o capítulo 10, é o capítulo 12, Romanos capítulo 12, a partir do versículo 11, que diz assim: a ninguém torneis mal por mal, procurai as coisas honestas perante todos os homens, se for possível, quanto estiver em vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, e aqui a ira do Senhor, Ele que julgue, Ele que cuide de tudo, né? Porque está escrito: minha vingança eu recompensarei, diz o Senhor. Portanto, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Irmãos, o cristão, como dizia, por exemplo, J.C. Ryle, o cristão deve viver para o bem, buscar o bem, que é Deus, bem maior, e viver para o bem espiritual, emocional e físico do seu próximo. Levar ele a palavra, viver a palavra diante dele, consolá-lo com o Evangelho, não qualquer consolação, não qualquer paliativo, mas com o Evangelho, e ajudá-lo também materialmente. Que possamos, irmãos, viver assim, que possamos ser expressão da glória de Deus, buscando o bem, vivendo o bem, fazendo o bem. Que assim seja no Senhor Jesus Cristo. Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua tão bendita palavra, e que nós possamos Te buscar, Te amar, Te conhecer, Te adorar e viver para o bem dos nossos próximos cada vez mais no Senhor Jesus Cristo. Faz isso, Pai, que o Teu nome santíssimo seja glorificado cada vez mais em nosso viver, e nós sejamos instrumentos para o bem do nosso próximo espiritual, emocional e material em Jesus. Que assim seja em Cristo. Nós oramos e nós agradecemos. E abençoa cada irmão nesta noite de terça-feira. Cuide deles, fortalece, guarda, anima. Abençoa os que estão sofrendo. Seja com os meus irmãos, em nome do Senhor Jesus. E faz o bem na vida deles, mostrando-te cada vez mais, Senhor. Em Cristo nós oramos e agradecemos. Amém e amém. Amém, meus irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus Pai e a doce comunhão, consolação do Espírito Santo seja com todos nós, hoje e sempre, irmãos, com todos vocês, com todos os amados em Cristo Jesus. Amém. Tenham uma boa noite, meus irmãos. Até logo.